conta, já de largada aí nos comentários, se você tem um hábito ruim, se você tem um hábito antigo que você considera ele muito ruim. Essa semana eu resolvi trabalhar aqui no nosso canal a neurociência, que é uma das áreas que eu estudo bastante, além da psicanálise, e que é uma área que nos auxilia dentro do processo emocional também, com bastante profundidade. Então, você saber como é que o teu cérebro funciona e como você pode ajudar nesse processo, passa por esse lugar de você reconhecer qual é o grande hábito ruim que você ainda tem aí, que você pensa em largar, que você pensa em sair dele, que você pensa em mudar, mas que você, por algum motivo, por alguma razão, você está lá no nosso vídeo de ontem procrastinando, adiando, deixando, né? Me diz aí nos comentários qual é esse hábito, que eu vou gostar de saber. Se for um hábito que você pode falar, né? Na realidade. Se não, tudo bem. Não precisa se expor aí nos comentários. Mas a gente, dentro da nossa mente, né? A gente tem a crença, muitas vezes, que impede a gente de fazer o que a gente gostaria de fazer. E a gente pode quebrar essa crença, na maioria das vezes. Se, claro, a gente se permite a identificar primeiro qual é a crença e depois a entender como é que ela está operando ali no nosso cérebro de alguma forma, trazendo algum ganho secundário. Já ouviu falar? A gente já falou sobre isso aqui, né? Algumas vezes. Então, o primeiro passo é a gente identificar o quanto essa crença está impedindo a gente de agir. Se você for parar para pensar, a gente, até determinado momento, tem coisas que não existem na nossa vida e tem coisas que passam a existir depois. Seja porque alguém desenvolveu uma ideia, seja porque alguém desenvolveu um novo produto, seja porque alguém desenvolveu um projeto. Assim foi também no atletismo. E as Olimpíadas é algo que eu gosto bastante, acho que já falei isso aqui, quando criança eu até fazia uma espécie de sabotagem guiada, porque eu ficava doente na época das Olimpíadas, arrumava uma febre, arrumava uma tosse, arrumava uma dorzinha de barriga ali, às vezes, né, até mais fundo do que isso, conseguia arrumar uma catapora, uma época, para poder assistir os Jogos Olímpicos com tranquilidade, poder faltar à escola. Coisas que as crianças sabem magicamente como elaborar, né? E se você for pensar no aspecto do atletismo, até 1968, não era humanamente possível você pensar que alguém conseguiria correr 100 metros rasos. Ali é a modalidade do atletismo, né? 100 metros rasos em 10 segundos. Isso era humanamente impossível de se pensar até 1968, quando o atleta Jim Hines quebrou essa barreira. Ou seja, ele quebrou a crença de que a gente não conseguiria correr 100 metros em 10 segundos. E a partir daí, vários outros atletas, tendo ele feito isso, tendo ele quebrado essa barreira, conseguiram também ir e passarem essa barreira e quebrarem vários recordes. E aí me vem aquela imagem, né, do Usain Bolt, o cara lá que foi medalhista em várias Olimpíadas aí e angariou vários prêmios também por ele ser esse cara que ultrapassou essa barreira dos 10 segundos com grande facilidade. Eu, se fosse correr, não correria 100 metros em 10 segundos, certamente. Nem sei quantos segundos ou minutos eu demoraria para correr os 100 metros. Mas o fato é que já foi quebrada essa crença. Alguém já chegou lá e quebrou. Então, quando você pensa que alguma coisa é possível,
de ser feita, de ser realizada, ela é possível de ser feita, de ser realizada. O teu cérebro automaticamente é obrigado a pensar: se fulano fez, se fulano conseguiu, eu também consigo. Então, o teu hábito aí ruim que você está adiando de desconstruir, de destruir, de tirar da sua vida, ele precisa que você olhe para ele com essa crença. Se alguém já conseguiu tirar da vida esse hábito, eu também consigo, porque eu não sou pior do que ninguém. Mas você precisa começar a trabalhar o teu cérebro para ter essa ideia, para ter essa mobilidade. Por quê? Porque o nosso cérebro, biologicamente, ele prefere os velhos hábitos. Aquilo que ele está acostumado é mais fácil para ele, é mais simples. Até mesmo os hábitos ruins. A gente economiza energia, né? A gente economiza energia, a gente economiza gasto, a gente fica ali naquela zona de conforto, que não tem nada de conforto, mas a gente fica e acha que tá tudo bem, que tá tudo ok. A gente começa a criar desculpas. Eu tô muito velha, já não dá mais tempo. Ah, não vai fazer diferença. Mas para que mexer nisso agora? E você vai trazendo essas recompensinhas ali para o teu cérebro te manter dentro daquele hábito. Assim como algumas pessoas que chegam para mim lá no ambiente da terapia, né, que são viciadas no cortisol, ou seja, são viciadas em se manter estressadas. As pessoas que são viciadas no processo de ansiedade, na dor de cabeça que uma ansiedade causa com uma enxaqueca crônica, né? Por quê? Porque elas já associaram que se mantiverem nessa constante ansiedade ou nesse vício do cortisol, elas vão precisar mudar poucas coisas. E o cérebro vai gastar menos energia. Então, ok. O modo como você se mantém vivo até aqui, o modo como você sobrevive até aqui para o seu cérebro é ok. Mesmo que isso te cause mal-estar físico, mal-estar emocional e frustração, porque você gostaria de mudar, porque você gostaria de fazer diferente. Então, ele mantém você ali, tá? Por ganho de causa. Mas, graças ao meu bom e velho cientista que começou a pesquisar neurociência desde um tempo aí, né? A gente agradece a todos os cientistas que vêm evoluindo nessa área. A gente hoje já sabe que você tem três chaves que você pode usar para reprogramar o teu cérebro, claramente, para fazer com que o teu cérebro aceite, né, mudanças positivas. E são três estratégias simples. A primeira estratégia é você mostrar para o teu cérebro que aquilo que você está querendo fazer é seguro, porque ele precisa de segurança como chave. Então você precisa mostrar que aquilo que você está querendo fazer não oferece perigo, não oferece risco, não oferece uma ameaça à sua integridade, seja ela física, emocional ou qualquer outra. Como que você faz isso então? Van, como é que eu faço para trazer para o meu cérebro segurança? Aí a gente entra na PNL, que eu adoro, né? Vai lá e usa a visualização. Porque o teu cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que não é. Ele não identifica o que você está imaginando e o que você está vendo de fato. Então fecha os seus olhos e imagina com detalhes aquela situação que você precisa começar, que você precisa mudar, sendo realizada com calma e confiança. A gente já viu aí vários vídeos dos atletas, principalmente, né? Mostrando que antes de uma competição, antes de uma corrida, eles fazem essa visualização antes de um jogo, né? Em estado de calma, de plenitude, de concentração, eles fecham os olhos e se visualizam ali naquela situação. Primeiro.
Só que você não vai conseguir essa mudança fazendo isso uma única vez. Você precisa tornar essa visualização desse campo de segurança um hábito. Então, dependendo do que for que você queira mudar, que você queira modificar, essa visualização você vai ter que fazer todo dia, como escovar os dentes, por exemplo, como tomar banho, por exemplo. Então, é uma progressão de segurança que vai levar para o teu cérebro essa informação de que você não está correndo perigo ali, primeiro. Segundo, né, é você querer, ou seja, você ver um benefício claro diante daquilo que você está querendo. O cérebro precisa entender que ele vai ganhar com esse esforço de mudar. Então, ele precisa ver um benefício claro para atingir aquilo que você quer. Então, como é que você coloca isso, né? Escreve quais são os benefícios, o que que você ganha. Também é uma prática da PNL. O que que você ganha quando você atingir esse objetivo aí que você quer mudar? Ah, eu ganho satisfação, eu ganho alegria, eu ganho tempo, eu ganho flexibilidade. Vai anotando lá tudo aquilo que você ganha para o cérebro identificar os benefícios que você vai ter quando conseguir alcançar esse objetivo. E traz para ele a informação, terceiro aspecto aqui, terceira estratégia, né? A flexibilidade. Para quê? Para ele entender que dentro de um período de transição pode haver um certo desconforto. Porque ele vai tentar fazer você pensar que não precisa mudar, que vocês estão ótimos assim, do jeito que estão. Vocês estão ótimos assim, na zona de conforto, que não tem nada de confortável. Mas tá tudo bem, vamos continuar. Tá dando certo até aqui, tá funcionando, para que que você quer mexer nisso? Aquela crença que a maioria das pessoas fala, né? Time que tá ganhando não se mexe, mexe sim. Mexe sim. Porque tá ganhando, mas pode melhorar. Toda vez que você mexe em algo, bota isso, substituindo essa crença. Toda vez que você mexe no time, ele pode melhorar. Pode melhorar e muito. Você pode descobrir novas habilidades, você pode descobrir novas oportunidades, você pode descobrir solução sempre que você muda. Então, a flexibilidade é uma chave aqui, porque o teu cérebro ele vai falar que não precisa disso, que tá tudo bem assim, que vocês chegaram até aqui do jeito que vocês chegaram. E ele vai querer sabotar. Então, dá essa flexibilidade. Coloca uma data de tempo plausível para que essa mudança consiga se estabelecer de fato. E principalmente, comece a fortalecer a sua autoestima e comece a levar essa questão da autoestima lá para o ambiente da terapia. É importante conversar sobre autoestima e é importante trabalhar a sua autoestima, porque a autoestima, ela tem origem na nossa infância. E 80 a 90% da população não trabalha a autoestima na infância, porque ninguém é ensinado, pai e mãe, a trabalhar a autoestima da criança, até porque nas nossas gerações anteriores ninguém tinha hábito de trabalhar a autoestima na criança. A autoestima é nós acreditarmos que nós somos dignos de sermos amados. E a autoestima é construída lá atrás, nos pequenos momentos. Aquela criança que está lá na cozinha e você deu para ela pela primeira vez o copo de água, ela tomou a água e na hora ela soltou o copo. E o copo era de vidro, e o copo quebrou, e ela começou a chorar. E naquele lugar, quando ela começou a chorar, você, em vez de ajudar, em vez de pegar lá a vassoura, deixa que a gente limpa, vai dar tudo certo, fica tranquilo, não precisa chorar, tá tudo bem? O que que a gente faz? É, você é um inútil mesmo, olha só, você não tem cuidado, você é uma desastrada, você é isso, você é aquilo. Já destruiu a autoestima da criança, automaticamente.
Esse é um exemplo. Poderia ter vários outros, mas a autoestima, essa dignidade da gente ser amado, é importante nessa mudança dos hábitos ruins. Porque se eu tô com a minha autoestima fragilizada, eu vou pensar, isso não é para mim. Eu não vou mudar isso agora. Eu não vou mexer com isso agora. Passei a minha vida inteira fazendo assim. Para que que agora eu vou pensar isso? Isso é falta de autoestima. E ninguém tem culpa dessa falta de trabalho, mas a gente pode reorganizar a autoestima dentro do ambiente terapêutico. Se a gente for trazer a autoestima da criança boazinha, né? É aquela criança que sempre se comportava bem, sempre achava que precisava tirar nota alta para ser amada, para ser vista, para ser reconhecida. Quando na verdade era só por ela existir que ela já merecia o amor dos adultos ali ao redor. Mas não é assim que a criança entende. O problema não é o adulto, a questão está na criança e a gente precisa ensinar a criança interior e nos perdoar do que aconteceu. Então o rolê é mais profundo, bem mais profundo. Na vida adulta, como é que você trabalha mais essa questão da crença que está lá arraigada, né, pela criança que sofreu o processo de quebra da autoestima? Pergunta para você se aquelas regras lá da sua infância ainda fazem sentido para você hoje. Conversa com elas, traz essas regras, questiona por que que você ainda acredita nisso até hoje. É um ponto. Separa o que você vale, a dignidade de ser a pessoa que você é, dos erros e dos acertos que você faz. Errar, falhar, tentar e não conseguir se renovar, se reestruturar, se reconstruir, não diminui o valor da pessoa que você é. E por último, use do bom humor. Adulto que tem bom humor facilita muito esse processo da autoestima. Ria dos seus próprios defeitos. Ria das pequenas coisas que você faz errada hoje e que ninguém tá vendo. Porque se você fosse uma criança ainda ia tomar uma lapada, tomar uma lambada, ia tomar uma chinelada, não sei o que poderia acontecer. E quando você aprende a rir das suas falhas, dos seus defeitos, teu cérebro relaxa, você diminui o estado de alerta que ele acaba trazendo. A nossa personalidade, ela não é imutável, mas ela é um conjunto de atitudes que a gente vai tornando automática e ela pode mudar. Lembra lá da integração da sombra e da luz? Faz parte desse processo. Em vez de você focar nesse hábito ruim que você quer eliminar, nesse defeito que você quer eliminar, foca no comportamento novo que você quer construir, no hábito novo que você quer construir. Falou de hábito? Lembra da mentoria 3, que é o lugar perfeito para você mudar os seus hábitos. E no dia 30 de agosto, eu vou fazer o workshop, o complemento, até para você identificar aquilo que falta. Van, eu amo seus conteúdos, eu amo assistir o que você fala, mas eu nem sei direito o que que falta. Eu nem sei o que que precisaria mudar. Eu nem sei por onde eu gostaria de começar, o que que eu poderia fazer, para onde eu gostaria de olhar. Então, no workshop o complemento, é sobre isso que a gente vai conversar. Fazer você sair da estagnação, fazer você sair da zona de conforto, mas ter um direcionamento do que realmente hoje falta. É resultado na vida profissional, é resultado na carreira, é resultado no relacionamento, é resultado na vida financeira, é resultado na área da saúde. Onde é que tem a necessidade de um complemento aí? É lá no workshop do dia 30. E começa a olhar para o seu futuro desejado, estimulando o seu cérebro com
dopamina e entusiasmo, porque você tem capacidade de mudar. E para de ficar se preocupando com o que aconteceu lá atrás, com o passado. Passado a gente olha lá na psicanálise, é importante entender, é importante validar. Mas não é só o passado que constrói o seu futuro. Olhar para o futuro e ressignificar esse futuro, e principalmente começar a abrir espaço para esse futuro entrar, é muito importante. Como é que você identifica os seus talentos para começar a sair de um hábito ruim? Por que que será que você entrou nesse hábito ruim? Você já se questionou? Por que que hoje você se alimenta mal? Por que que hoje você é dependente de remédios? Por que que hoje você foge das relações saudáveis? Por que que hoje você tem vontade de fazer algo diferente no seu trabalho, mas não se dá essa oportunidade? Então, essas ferramentas a gente precisa também localizar para que você consiga mudar um hábito ruim. Mas é perguntando para você genuinamente. Então, se faça essas perguntas para que você comece a identificar os seus talentos. O que que você gostava de fazer na infância só pelo prazer que você tinha de fazer aquilo? Escuta o seu corpo. O que que seu corpo fala quando você faz algo que te dá energia, que te dá movimento, que te dá entusiasmo, que te dá alegria? E comece a ouvir os elogios genuínos que as pessoas fazem sobre você. Que para você você acha que é bobagem, que não tem nada a ver. Aceite esses elogios, introjete esses elogios. A mensagem principal que eu quero deixar para você aqui é que toda transformação que a gente busca não depende do que está lá fora, não depende do que aconteceu e nem de fatores externos que fogem ao nosso controle, mas sim da conversa que a gente tem com o nosso cérebro hoje e do quanto a gente acredita que a nossa capacidade de mudar ela realmente existe e de quanto a gente consegue substituir o sofrimento pelo desfrutar da nossa vida. Faz sentido para você aí a nossa reflexão? Se faz sentido, compartilha. Se faz sentido, se inscreve aqui no canal. Se faz sentido, deixa o like e comenta aí, que a gente gosta de saber o que que essa reflexão despertou em você. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.